Atenção, emissoras da Escola da Voz, para o top de 5 segundos. Tup, 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 tup. Oferecimento Escola da Voz, onde você aprende tudo sobre voz e gravações. Brincando aqui um pouquinho com vocês nessa introdução, começando aqui o nosso Escola da Voz, o nosso podcast, e vai trazer aí novidades para iniciantes aí do nosso curso, né? Curso online. Escola da Voz, podcast. Muito bem. Depois, você que ainda não sabe, você fica pesquisando na internet, no Google, vai ficar sabendo sobre essas coisas. Mas a questão é o seguinte, falar primeiro aqui de quem está começando do zero, tá cru ainda, não entende, não conhece esse mundo de gravações, de locução. Então, eu acho que esse podcast é para você. Então, nós vamos falar aqui, você que está começando, você que já viu alguns outros locutores fazendo apresentações, inaugurações, aberturas, eventos, rodeios, vaquejadas, na internet, abrindo vídeos, gravando para vídeos. Então você se fascinou com esse mundo, viu que a sua voz é legal, viu que você tem jeito para coisa, então decidiu começar. Então vamos começar, né? Quero dizer para você o tempo da gravação. Vamos falar agora sobre gravações. É 30 segundos na TV. No rádio, a tolerância de até 1 minuto, né? E passou disso, aí já não é spot, já não é vinheta, já não é intro, abertura. Aí já é para vídeo institucional. Vídeo institucional vai de 1 a 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Mas aquela gravação, aquela peça publicitária, a vinheta, que alguns lugares chamam spot, outros lugares chamam vinheta, outros lugares chamam só comercial mesmo. Então, ali é a peça publicitária, o áudio comercial, né? Então ele tem a duração mínima de 30 segundos. Nesses 30 segundos, geralmente o pessoal que grava, o dono, ele pede para a pessoa elaborar um texto e tal, mas a pessoa não cobra por isso. É um serviço que deveria ser cobrado, porque é mais um trabalho que a pessoa vai me dar, né, para eu gravar, e ela ainda quer que eu elabore o texto. Então você que elabora textos, e tem gente que faz isso com maestria, faz bem, você peça à pessoa, olha, vou gravar a sua propaganda, vou elaborar o seu texto, aí tem um adicional. Mas começando aqui. Então na locução, eu vou dividir aqui a locução no geral em locução comercial, que é essa padrão de TV, rádio, publicidade, internet, sites, e a locução popular, que ela não segue aquele padrão de voz coloquial, ela segue esse padrão mais, essa linguagem do povo, a linguagem pop, a linguagem popular. São carros de som, web rádio, vinhetas também chamadas, né? Então o pessoal usa mais essa locução popular. Às vezes a TV quer usar a locução popular por uma questão de identificação, com o povo se identificar com aquele produto. Então, mas o básico é esse. Você, para fazer a locução comercial, você tem que ler bastante, saber interpretar o texto, ler fazendo acentuação, ponto, vírgula, né? Ler direitinho. Para você que vai fazer a locução popular, você tem que saber ler, bacana também. Agora, você pode até adotar o seu jeito de falar. Tem gente que tem um jeito de falar peculiar, tem gente que tem um jeito de falar próprio. Então essa pessoa pode usar isso a seu favor. Então tem aí a DAW, né, que é o espaço de gravação, que é onde você vai gravar, que é no computador. Então no computador você vai baixar os programas de gravação. Então um dos programas mais usados, que é esse que eu estou usando aqui para gravar, é o SoundForge, para gravar, capturar o áudio, capturar a voz, a vinheta. E outros programas multipista, mas o SoundForge hoje também tem multipista. Então você vai gravar a sua vinheta, a sua produção, aquilo que você produziu com a sua voz, você vai gravar no computador, no notebook. No celular não fica tão legal, não fica tão profissional. Então é melhor que você tenha ou um notebook ou um computador, ou um netbook, né? Mas a gravação no celular não fica tão legal quanto no computador. Então essa DAW, que é uma sigla do local de trabalho, é a estação de criação, é a estação de trabalho, é onde você vai visualizar o gráfico da sua voz que você gravou, ficou lá o gráfico, né?
é onde você vai aumentar volume, baixar volume, colocar reverb, efeitos, né? Falando aqui de efeitos, quando a gente está começando, a gente é fascinado por aqueles efeitos, lasers e explosões. Só que depois de um tempo que você vai lidando com a locução e tudo, você vai vendo que a locução simplesmente é a voz, uma trilha, um efeito na abertura e um efeito no encerramento. E no meio, se tiver alguma pausa para vídeo, aí você coloca um efeito de transição. Tem os efeitos de transição, tem os efeitos aí os efeitos de abertura, de intro, é mais para DJ, para o pessoal que faz rodeio, eles gostam muito de usar na abertura uma intro, né? E o pessoal que grava, quem grava na internet, grava para o Brasil inteiro, então são várias culturas. Lá no sul é a cultura do churrasco, a cultura do gaúcho, lá no Pará tem a cultura do tecnobrega, no Maranhão tem o reggae. Então existe uma vasta cultura aí, a pessoa, o locutor, ele tem que acompanhar esses movimentos culturais para ele entender o que é que aquele cliente está pedindo. Então isso tudo é feito na DAW. A DAW é uma sigla em inglês aí, eu não tenho ela aqui em mãos agora, mas você pesquisa aí o que é DAW, que é o software, o programa de gravação, aquele onde você grava, onde você captura o áudio, né? E aí vem o microfone, você tem que ter um microfone, tem que ter uma placa de áudio para capturar o áudio, para você trabalhar de forma minimamente profissional. Então, os programas, softwares de gravação, microfone, placa de som e computador. E um fone de ouvido para monitorar, ou então as caixas de som ligadas a um som 3 em 1 no computador, um home theater, para você monitorar seu áudio, que é onde você vai casar a trilha com a voz. Então, tem gente que faz isso de forma tão maravilhosa, tão perfeita, que fica igual aqueles vídeos de documentários que a gente vê na TV. Então você vê aí o casamento perfeito da voz com a trilha. Fica bacana, fica bonito. Então, quando gravar, usa isso aí, ó, essa dica que eu vou te dar. Voz, trilha e efeito no início e no final. Pronto. O off é um produto que é produzido com as vozes para todo o Brasil. As pessoas gravam só a voz. Então, você grava só a voz e vende esse off. Esse off é vendido em sites, bancos de vozes, redes de compartilhamento no WhatsApp, na internet. Então você pode gravar um off só com a sua voz e distribuir para o Brasil inteiro, gravando para todo o Brasil, e as pessoas usarem isso lá na produtora, na pessoa que vai comprar seu off, ela vai produzir, né? Isso aí é mais fácil no computador. Tem gente que não tem a voz, mas é um bom produtor, consegue produzir em casa mesmo. A vinheta produzida é aquela vinheta que o cliente pediu, aí você vai colocar a sua voz, aquele texto, vai narrar aquele texto, e aí colocar uma trilha e alguns efeitos. Essa é a vinheta produzida, é o spot comercial produzido para vender aquela ideia, aquela chamada de festa, chamada de evento, inauguração de loja, festa que vai haver no fim de semana e outras coisas mais. O institucional tem um vídeo institucional que você vai receber um vídeo do cliente, aí você, depois que você já está profissional, trabalhando e tudo, ele lhe envia o vídeo, você vai analisar o vídeo e o texto. Aquele texto você vai ter que narrar em cima daquele vídeo. E você pode mesmo produzir ou alguém produzir para você. Isso aí fica a critério, né? Então, estamos aqui dando um resumo do que seria essa questão da primeira aula da gente aqui com a Escola da Voz. Então, uma pequena introdução, né? Falamos de locução popular, falamos de locução comercial. Locução comercial é aquelas locuções de padrão de TV e de internet. Locução popular é aquela mais sem tanto exigência no linguajar, na linguagem, né? Carro de som, web rádio, vinhetas, chamadas de eventos, de festas. Eles usam essa locução bem popular. E falamos da DAW, né, que é onde você vai gravar. Você tem que ter um computador para gravar, um microfone, uma placa de áudio, um fone de ouvido no mínimo para você monitorar o áudio e as caixas de som para monitorar também. Falamos de off, de vinhetas e de vídeos institucional. Então, com o tempo você vai aprendendo as linguagens aí do mundo da voz, né? O BG, quando fala o BG na rádio, é background, falando daquela trilha que fica tocando enquanto o locutor está falando ao vivo na rádio. Aí depois a gente vai falar essa questão de rádio, para você que vai trabalhar, sonha trabalhar numa rádio.
Então você tem que gravar um piloto, gravar uma demo. Esse piloto vai servir aí para você demonstrar o seu trabalho, a sua voz, a sua capacidade vocal, aquilo que a sua voz é capaz de fazer, aquilo que você é capaz de fazer. Então você grava isso no piloto de até 1 minuto. Não pode cansar muito quem vai ouvir. A pessoa, o gerente da rádio, o diretor, ele vai analisar a sua gravação, esse piloto, aí se lhe contrata ou não. Então, antes de ir atrás de um emprego numa rádio, você tem que ter uma gravação para você levar num CD ou num pendrive e apresentar para aquele diretor. Isso na TV também. Se você vai fazer um programa de TV, você grava um piloto antes, vai para a TV, aquele piloto, para você demonstrar como ficaria o seu programa no ar, né? Muito bem, o que mais lembrar aqui para vocês? Acho que por enquanto é só isso. Agradeço a você que esteve comigo aqui até agora. Esse é o nosso primeiro podcast Escola da Voz. Podcast Escola da Voz. Esteja com a gente sintonizado aí no YouTube e ouvindo as nossas recomendações, as nossas dicas, e o que for surgindo a mais de dica a gente vai passando para vocês. Obrigado, valeu, a gente se vê no próximo vídeo, tchau.